Glória a Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Domingos. Estive em grande consagração, preparação ao Senhor, pedindo para que o Senhor venha me dar graça, conhecimento, revelação do Senhor, para que assim estejamos estudando aqui o livro de Apocalipse. E quero nesse instante estar orando pelas vossas vidas, pelas nossas vidas, para que assim o Senhor venha com teu Santo Espírito iluminar os nossos corações e nos estabelecer dentro de cada um de nós a nossa libertação e salvação para a honra e glória do Senhor Jesus. E assim oremos. Pai querido, Pai eterno, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nos inclinamos, Senhor, nesse instante, elevando, Senhor, meu Pai querido, o nosso pensamento a Ti. Ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos Te pedir perdão, Senhor, por nossas fraquezas, por nossas falhas e iniquidades. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Pai, eu quero Te pedir, ó Espírito Santo, que o Senhor venha estar conosco, venha nos auxiliar, Senhor, nesse estudo, para que assim, Senhor, a Tua palavra venha ter a sua eficácia e assim cumprir aquilo que lhe apraz, para que não volte vazia. Ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, conduza-nos, ó Deus querido, a partir de hoje, Senhor, com este estudo ao qual o Senhor colocou o desejo no meu coração de estar estudando, papai, e estar passando também para os nossos irmãos. Desde já, Senhor, meu Pai querido, eu oro a Ti, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, a Bíblia é um conjunto de 66 livros. Temos nela 1.186 capítulos, 31.105 versículos, dividido no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos 39 livros com 226 capítulos e 23.148 versículos. No Novo Testamento, nós temos 27 livros, 260 capítulos e 7.957 versículos. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores e inspirada por o Espírito Santo de Deus no período de aproximadamente 1.600 anos. Glória a Deus. Aleluia. O livro profético de Apocalipse é um livro da Bíblia que contém 22 capítulos e 404 versículos, escrito por João em aproximadamente 70 a 95 anos depois de Cristo. Este livro da Bíblia foi escrito por João, o mesmo que escreveu o Evangelho de 2 a João e as 3 cartas, primeira e segunda e terceira carta a João. João foi um dos 3 apóstolos mais ligados a Jesus Cristo, sendo os outros 2, Pedro e Tiago. Escreveu este livro já no final da sua vida, no final do primeiro século. É um livro de muito difícil compreensão, mas de uma importância enorme, para as nossas vidas, que já nos mostra como será o final dos tempos. O julgamento de todas as nações, a salvação dos justos e a condenação dos pecadores. Glória a Deus. Meus amados, é muito importante com que nós venhamos a entender que o livro de Apocalipse não nos traz medo algum. Provavelmente nós tenhamos tanto medo em ler este livro por conta da ideologia que nós temos com relação ao final dos tempos. Vejamos o que diz a palavra de Marcos no capítulo 13. Diz assim: quando saíam do templo, vai falar sobre os sinais do fim dos tempos. A Bíblia diz que quando saíam do templo, um dos seus discípulos disse-lhe: Mestre, olha, que pedra e que edifício lindo. Ao que Jesus lhe disse: vê estes grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra. Talvez
por termos esta ideia de que o Apocalipse seja o final, a destruição, aonde muitos ímpios, muitos se esconderão em cavernas, aonde se intocarão o máximo que podem, pedindo para que os montes caiam por cima de si, para que os escondam dos olhos de Deus. Vejamos ao seguir. Depois, então, o Senhor diz assim: aos que ele disse, vê estes grandes edifícios, não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois, estando eles assentados no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, Pedro, Tiago e João e André perguntaram-lhe em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinais haverá quando todas estas estiverem a se cumprir? Então, Jesus começou a dizer-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e a muitos enganarão. Aqui o Senhor nos fala dos falsos profetas. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras, rumores de guerras, não vos perturbes, não vos perturbes. Forçoso, glória a Deus, oh Jesus. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Glória a Deus. Amados, quantos e quantos nós vemos aí entre falsos profetas se levantando, dizendo-se fazer milagres, né? Nós vemos aí, não vou citar nomes, porque é até antiético, mas é interessante nós entendermos que diante de tudo o que nos acontece, é interessantíssimo nós estarmos meditando dentro da palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que o meu povo perece por não examinarem as Escrituras. Então, que não nos agoniamos, não ficamos aí ociosos ou ansiosos, como costumamos falar, lançando-vos, pois, vossas ansiedades aos pés do Senhor. Versículo número 8. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio das dores. Então, nós estamos aqui já em meio ao princípio das dores, onde estamos lendo a palavra do Senhor. Mas, continuando a leitura, diz: mas olhai por vós mesmos. Não cuideis uns dos outros, mas olhai por vós mesmos. Pois, por minha causa, vós hão de ser entregue ao sinédrio e às sinagogas, e sereis açoitados. Também sereis levado perante os governadores e reis, para lhes servirem de testemunha. Mas importa que o primeiro evangelho seja pregado entre todas as nações. Aqui eis uma palavra muito poderosíssima. Eis que o primeiro evangelho seja pregado entre todas as nações. Marcos 13, versículo de número 10. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que Deus tem um ministério diferente na minha vida. E aonde Paulo, lá na carta aos Gálatas, fala de um evangelho diferente. Que se anjos ou homens vierem a pregoar outro evangelho diferente do que já foi pregado, desse evangelho de Jesus Cristo, que seja anátema, que seja maldito,
Vivemos hoje um evangelho pragmático. Como assim? Um evangelho aonde se vê o que deseja a igreja. Um evangelho aonde nós vemos aí a prosperidade em si. Um evangelho aonde nós vemos o preenchimento do próprio ego do ser humano. O que é que a igreja precisa? O que é que o ser humano precisa? O ser humano hoje só recebe um evangelho, qual seja bom. Como assim? Prosperidade. Já falei. Bênção sobre bênção. Correção de Jesus Cristo, não querem. Não se aceitam mais isso. Mas se outro evangelho for pregado além desse Jesus Cristo crucificado, que seja anátema. Quando, pois, vos conduzirei para vós entregar, não vos preocupe com o que haveis de dizer, mas o que vos for mas os que vos for dado na hora, isso falai, porque não sois vós quem falas, mas sim o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Um irmão entregará a morte, olha, as notícias, os sinais. Um irmão entregará à morte o seu irmão, e um pai a seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Nós já vivemos isso. Não precisamos nem ir tão a fundo em revelações e super ultra revelações para dizer que nós já vivemos isso. Não é verdade? Sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Está difícil? Está difícil na sua vida, porque você é um servidor do Evangelho? Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque esta perseguição está escrita no Evangelho do Senhor. Significa para mim e para você, meu querido, meus queridos, minhas queridas, que nós estamos simplesmente no caminho certo. Se estamos sendo perseguidos, se estamos sendo caluniados por coisa que não fizemos, significa que eu e você estamos fazendo aquilo que agrada a Deus e não a um homem. Agora, vamos lá. A grande tribulação, Mateus, que também está lá em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 15 até o versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 14 de Marcos ainda continuando. Ora, quando vós virdes a abominação da desolação estar onde deve estar, quem lhe entenda. Glória a Jesus. Então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Bom, hoje nós podemos entender uma coisa. A abominação. A Bíblia vai dizer lá em Levítico 21, no versículo de número 21, se não me falha a memória, que não se deite o homem com outro homem, pensando-se ser mulher. Olha, da mesma sorte, diz a mulher, não deite-se uma com a outra, porque a abominação aos olhos do Senhor é. Isso não é homofobia, não. Isso é palavra do Senhor. É Bíblia, é a palavra do Senhor. Amém? Quando estiverem nus, ora, quando virde a abominação e a desolação onde deve estar nos altares. Nós quantas vezes vemos aí a homossexualidade por sobre os altares, dizendo ser um evangelho diferente, dizendo ser
a pastores e pastoras, não é mesmo? Eita, papai tremendo. Glória a Deus. Quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai, pois, para que isto não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. Glória a Deus. O que eu posso entender é que Deus, ele deu a sua revelação por meio de Jesus Cristo já desde o início. Apocalipse simplesmente não está nos trazendo medo, ele está simplesmente testificando por João, o seu servo, para com os seus servos, o que o próprio Jesus Cristo já havia dito em Marcos 13, em Mateus 24, em Lucas também fala. Então aqui estamos vendo, não há nada de diferente daquilo que já foi pregado. É simplesmente Deus concretizando aquilo que ele já tinha falado, confirmando aquilo que ele já tinha falado. Amém? Glória a Deus. Não haverá jamais esta tribulação tal como já houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora e nem jamais haverá. Versículo 20. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Se o Senhor não nos revelasse esses dias, ninguém se salvaria. Sabe por quê? Porque nós não estaríamos cientes do que estaria por vir. Por causa dos eleitos, diz aí a palavra do Senhor, continuando, que ele mesmo escolheu, abreviou-se aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acredite, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, e se possível, até mesmo os escolhidos. Ficai vós, pois, de sobreaviso, eis que, de antemão, vos tenho dito tudo. Glória a Deus. Deus já tinha nos falado. Não é verdade? Não estou aqui pregando uma heresia. Estou simplesmente colocando aos nossos ouvidos, aos seus ouvidos, o que Deus já tinha falado. Amém? Meu querido, eu estou vendo aqui que a minha unha está ainda com um pouquinho de tinta. Glória a Deus. Ó, estou trabalhando com pintura e para que você não fique aí pensando que o pastor Domingos é um ceboso, é porque a tinta é difícil de sair mesmo. Eita Jesus, glória a Deus, porque o Senhor provém. Creia tão somente. Vamos voltando ao estudo. Versículo de número 21. 24, perdão. O glorioso retorno. Agora a vinda do Senhor, o retorno. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. E logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os quatro cantos do vento, desde as extremidades da terra até a extremidade do céu. Glória a Deus. A parábola da figueira. 28. Diz assim a palavra do Senhor: Da figueira, pois, aprendei a parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis então que está próximo o verão. Assim também vós,
quando virdes sucederdes tais coisas, sabeis então que o fim está próximo. Está vendo? Estão vendo todas essas coisas acontecerem, as quais eu acabei de ler? Então, tenha a certeza, meu querido e minha querida, que o fim está próximo. É momento que eu e que você venhamos a estar nos arrependendo dos nossos pecados. Se crer nesta palavra, se guardar esta palavra no teu coração, será salvo. O Senhor Jesus Cristo nos diz, olha, aquele que crê em mim terás vida eterna. Mas aquele que não crê, a perdição eterna. Eita Jesus Cristo, glória a Deus. Sabeis que o fim está próximo. Assim, também virdes suceder estas coisas. Sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Versículo 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Pere, não passará esta geração até que estas coisas aconteçam? Então, nós somos a geração do século XXI, a última geração, por conta do que nós já vemos acontecer. Amém? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Só Deus sabe o dia e a hora. Vigiem. Versículo de número 51. Versículo, 32. Quando, porém, o dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão o próprio Pai. Vigiai. Olhai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, devendo vigiar, ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos, e a cada um o seu trabalho, e ordenassem também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos achem dormindo. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Amém? O que vos digo a vós todos, o digo, vigiai. Versículo 37. Bom, seguindo. Os servos. Glória a Deus. Os servos. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira. Versículo de número... Capítulo de número 19, se tratando dos servos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que ele em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu João, ao seu servo João. Jesus Cristo revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então nós lemos aqui Jesus Cristo revelando aos seus servos os seus sinais em Marcos capítulo 13. Que servos esses? Seus discípulos. Quais discípulos são esses? Hoje, para os dias de hoje, nós, eu e você, a igreja do Senhor, os seguidores da palavra, os seguidores de Cristo. Servos. Vamos ler lá a palavra dos servos, que está em Apocalipse 19, no versículo de número 6. Número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Saiu uma voz do trono dizendo, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos,
os que temem e os pequenos e os grandes. Então é motivo de glorificar ao Senhor, porque nós tememos, simplesmente nós tememos todas essas coisas que foram abreviadas por Jesus Cristo. Mas não é motivo de ficarmos tristes, é motivo de louvarmos ao Senhor, nos apresentarmos, segundo Paulo escreve a Romanos, como sacrifício vivo. Como assim? Não estou entendendo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou te falar. Vigiando o que falamos, vigiando o que olhamos, vigiando o que pegamos, vigiando a forma do que nós nos apresentamos a Deus como sacrifício vivo e racional, trazendo, oferecendo a Deus um culto com cheiro suave às suas narinas. Amém? O Senhor enviando pelos seus anjos, diz a palavra do Senhor, enviando a sua palavra, a sua revelação, pelo seu anjo. Continuando a leitura. Versículo número 1, capítulo 1. Mostrando a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos estes que louvem ao Senhor por tais coisas acontecidas. As coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João e a nós, por meio da sua palavra. Glória a Deus. Notificou. Apocalipse 22. Que anjo é esse? Disse-me ainda estas palavras. São fiéis. Estas palavras são fiéis. É o que o anjo do Senhor nos diz nesta manhã. E verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para nos mostrar, para nos revelar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Deus não deixa em si um versículo sem explicação para o outro versículo. Glória a Deus, aleluia. Aonde testificou, ele mesmo testificou para conosco. Diz assim, a inerrante palavra do Senhor, testificou, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. O anjo do Senhor testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. E assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, em mim e em você, por meio da santa e inerrante palavra do Senhor. 1 Coríntios 1, versículo 6. Quanto a tudo que viu, Jesus respondeu dizendo, antes, bem-aventurado o homem que ouve estas palavras e a guarda. Meu querido, minha querida, graças vos dou ao Senhor pelo primeiro estudo. E esta palavra de bem-aventurado significa abençoado é o homem que ouve, ou a mulher, que ouve estas palavras e que as guardam no teu coração. Certo? Glória a Deus. No versículo de número 3 de Apocalipse, ele confirma estas mesmas palavras. Bem-aventurado é o homem que lê estas profecias, os que ouvem e a guardam. Amém? Aqui está a primeira apresentação do estudo de Apocalipse. Glória a Deus. Assim, oremos para que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, meu Pai querido, nós te agradecemos por tudo, Senhor.
Muito obrigado e que assim o Senhor continue nos abençoando, não somente com este, mas com os outros próximos vídeos. Em nome de Jesus. Amém.